Olá, oi Lu, oi Aninha, meu irmão Edson. Ai, como é bom ver vocês. Que delícia. Tá legal o som? Vocês estão conseguindo ouvir direitinho a minha voz e o som da frequência? Sem problema nenhum. Que Perfeito. delícia, que não tem problema. Que lindo. Vamos descartar essa palavra problema no meu dicionário também. Tá tudo certo. Vou falar uma coisa para vocês. Essa essa minha última experiência que eu tive lá em Manaus com a minha mãe, né, com a minha irmã, as minhas, os meus espelhos diretos do que eu sou, né? Antigamente eu falava tanto, mãe, para de falar, tá caro, mãe. Para de falar, tá caro. A minha irmã também, tudo era tá caro, tá caro. E dentro de Manaus tudo era tá caro, tá caro. E quando eu passei esses dias lá, eu realmente vi que tava caro. Tava tudo caro. E aí, o que eu entendi nisso tudo? Tatiana, você percebe que mesmo assim, mesmo você entendendo que é o não julgamento, entendendo, né, que existe as dualidades, entendendo que existe as criações de cada ser, né, as manifestações de cada ser, a gente tem que respeitar determinados pontos assim, né? Porque o que tá caro, por exemplo, se eu vou lá e compro um frango, eu olho ali, tá caro. Mas dentro aqui da minha nave, aqui da minha experiência, aqui da minha vida, eu estou startando uma abundância. E essa abundância, essa crença de que eu sou o todo, que eu mereço sim, e eu tenho acesso a absolutamente tudo que é material, tudo que é felicidade, tudo que é alegria, e isso tudo é movimentado no meu corpo, é indiferente do preço do frango. Eu posso estar aqui vibrando tudo isso aqui e eu vou comprar um frango, eu não vou nem olhar o preço dele, porque eu tô nessa frequência da minha abundância. É diferente, sabe? Não sei se eu tô sabendo me expressar, mas isso me ensinou a não julgar mais. é, Porque mesmo você tendo essa consciência toda do que nós somos, às vezes a gente se pega ainda e fala, menino, não fala isso, né? Pessoa, não fala assado. Ou Tatiana, nossa, você não pode sentir tristeza, você não pode sentir tristeza. Claro que pode, porque é ali que está a oportunidade para eu poder trazer a minha lucidez. Entende? Nesse lance da escassez, do tá caro que eu tô querendo falar, eu há 5 anos atrás, eu devia $5.000. Eu não tinha os meus filhos próximos de mim, era tudo muito conturbado, 6 anos atrás. E quando eu fui desconstruindo tudo, todo aquele sentimento, toda aquela percepção de escassez, de limitações, toda aquela ilusão, né, que as memórias antigas propagavam na minha vida, e eu fui realmente me adentrando, me adentrando, me adentrando na certeza desse fluir que eu sou, desse magnetismo que eu sou. As coisas mudaram totalmente. Eu posso até observar que o frango tá caro, ele tá custando R$ 45 no Brasil, lá em Manaus. Mas eu posso me alimentar de frango. Porque eu não vou mais frequenciar a frequência da escassez, do medo, porque eu já aprendi o que eu sou aqui dentro.
E eu posso me sentir abundante até com a minha geladeira vazia, viu, gente? Porque tudo que eu vivo em experiência aqui é tudo, absolutamente tudo, de verdade, experiência para eu poder introduzir a consciência desse magnetismo. Então, por mais que eu entenda que eu sou a abundância, vão vir alguns exercícios para mim, como, por exemplo, épocas atrás, que eu já tinha startado a abundância financeira na minha vida. Toda vez que eu passava um cartão na maquininha, tinha dinheiro na conta, mas toda vez que eu passava o cartão na maquininha, me dava aquele medo dele ser negado. Vinha a palavra assim na minha mente, né? Como é que aparece lá? Meu Deus do céu, cartão inválido? Não, ainda falava que não tinha dinheiro. Então eu sabia que eu tinha que trabalhar aquela questão toda dentro de mim. Eu posso ter o melhor marido do mundo que me dê amor todos os dias. Mas se eu ainda estiver fluindo dentro de mim a energia da rejeição, não me auto-amar, nossa, a nossa vida conjugal não vai ter paz. Porque eu vou estar cobrando alguma coisa que não é ele que tem que me dar, sou eu. Entendeu? Ai, mas é isso, meus amores. Eu vou fazer uma coisinha diferente hoje. Não sei, a energia tá pedindo para eu colocar no Instagram também. Então eu vou fazer essa nossa energia aqui. Eu já tô com o corpo todo quente. De tanto amor. Sentindo cada um de vocês nesse trabalho maravilhoso. Eu vou ligar aqui. Sem julgamentos, né? Em relação ao Instagram. Hoje nós estamos aqui presentes para mais uma leitura do livro de Telos, o livro 2, capítulo 13. E hoje nós vamos trazer também, dentro dessa nossa roda energética, que são os meus irmãos, meus amigos, meus companheiros, aqui do nosso grupo de estudo de Telos. Nós fazemos o acesso aqui via Google Meet, mas a energia pediu hoje para estar compartilhando com mais pessoas que queiram se adentrar a essa energia maravilhosa, que é uma energia de integração de tudo, absolutamente de tudo que nós somos nessa liberdade, nessa alegria, nesse empoderamento. Mas se empoderar na vida real mesmo, na prática do dia a dia, trazendo cada vez mais essa consciência de luz, essa consciência, esta lucidez, o nosso eu sou, para comandar aqui o nosso corpo humano, a nossa humanidade dentro dessas experiências que a gente vive, através dessas memórias antigas, que hoje nós sim já percebemos que é uma oportunidade para a gente estar introduzindo a prática desta consciência de amor nesse nosso exercício humano aqui na Terra. Então vamos iniciar um ancoramento vindo direto do nosso coração, do nosso sentir. Vamos sentir esse ancoramento. Eu recebo aqui o auxílio de todos vocês nessa intenção de amor. Vamos trazer só uma respiração profunda.
inspirando hoje a luz azul que se adentra ao nosso coração e à nossa mente. Inale mais uma vez essa chama azul, reverberando todo o nosso corpo, todas as nossas células, todos os nossos sentimentos. Que essa chama azul que nós inspiramos agora envolva todas as nossas emoções, todos esses registros de memórias antigas, e que possamos cada vez mais se adentrar no nosso sentir, no nosso centro, no aqui agora, trazendo a consciência de que todo esse trabalho não é apenas uma historinha a ser contada, mas sim um processo de reprogramação. Reprogramação. Uma reprogramação que não vem do alto, mas vem de dentro, de cada um de nós. E que sim, recebemos o amparo, recebemos a amplificação, recebemos as energias designadas para cada área da nossa movimentação, dentro de cada cenário. Esse auxílio, para que nós possamos expandir mais essa consciência, essa lucidez, no aqui humano, no agora. E hoje vamos ancorar a energia do dragão azul, trazendo a intenção magnética da certeza do que nós somos em liberdade de expressão, em liberdade de fluir no amor, na liberdade de ultrapassar qualquer padrão de memória que foi registrado aqui em nossa experiência, e trazendo sempre o fluir do inimaginável, o fluir que supera o certo e o errado, o voar acima dessas dimensões antigas e simplesmente ir para o alto e além de todas essas vibrações, vivenciando apenas o sentir, apenas o fluxo gerado por essa energia que chamamos de amor, acessando a nossa consciência divina e assim sendo, como humanos, envolvidos por esta energia aqui na Terra, que possamos trazer essa reprogramação desta energia para o aqui e agora. Gratidão. Vamos iniciar agora a leitura. Capítulo 13. Antaros.
O dragão azul fala. Diálogo de Antaros com Aurélia Louise Jones. Saudações, minha amada. Sou Antaros, o dragão azul. Você e eu nos conhecemos há muito tempo, e a nossa amizade suportou o teste do tempo. Há cerca de 1 ano, vim das Pleiades para a Terra para estar ao seu lado novamente. Embora sua visão atua e impeça de perceber a minha presença, sim, deixei seu planeta há mais de 100.000 anos, quando os dragões passaram a ser temidos e caçados. Isso foi em tempo em que um grande número de pessoas no planeta perdeu a conexão com a fonte divina. Essa se tornou a segunda fase do que chamam de a queda da consciência, quando a humanidade mergulhou ainda mais na densidade e na dualidade. Quero que saiba que somos bons amigos desde o passado distante nesse planeta, quando os dragões foram honrados, amados e apreciados como guardiões e protetores de sua civilização e da Terra. Por causa da qualidade do relacionamento que compartilhamos durante tanto tempo na Lemúria, voltei para oferecer-lhe a minha mais profunda amizade. Trago a minha contribuição para a transformação do seu planeta, de um modo que ainda não pode compreender. É minha intenção ajudá-la a incluir mais magia e diversão em sua vida. E em breve, amada, começará a entender o que estou dizendo. Permita-se acessar a lembrança dos maravilhosos momentos que compartilhamos e o quanto nós nos divertimos no tempo da Lemúria. Eu sou um ser de luz e tenho vivido em uma consciência de quinta dimensão por longo tempo. Portanto, não sou visível para aqueles cuja visão interna ainda não foi reaberta. Mantive a minha estatura de 9 metros de altura, com as minhas asas totalmente abertas. Seria preciso uma fita métrica com cerca de 23 metros de comprimento para medir de uma ponta a outra. Na época da Lemúria, eu era o líder de um grupo de dragões que, fiel e graciosamente, protegeu seu palácio e muitos outros templos maravilhosos. Nós, como dragões, apreciamos o nosso serviço à vida por centenas de milhares de anos. Durante a época gloriosa da Lemúria, quando toda a vida era perfeitamente harmoniosa, apesar de nosso grande corpo, as pessoas nos temiam e as crianças apreciavam muito brincar conosco. Muitas vezes, nós permitíamos que se sentassem em um lugar seguro entre nossas grandes asas e as levamos para passear em voo sobre a terra. Você também, Aurélia, como as crianças, gostava de se sentar na cavidade da estrutura óssea entre as minhas asas e juntos voávamos grandes distâncias, velozmente, subindo pelo céu da Terra-mãe. Hoje, se eu fosse da terceira dimensão e fisicamente sólido na consciência de sua sociedade, essa diversão seria considerada bastante perigosa e impensável. No nosso tempo, o medo não existia no planeta. E quando o medo está ausente, a segurança é total. Vamos trazer essa compreensão desta fala. Na época, o medo era inexistente. Não existia medo, não existia dúvida, não existia razão, não existia o que era certo e o errado. Então as coisas fluíam, era tudo livre, a alegria existia, o amor existia, a fluidez existia. Se eu simplesmente quisesse viver numa casa cor-de-rosa, fluía, eu já tinha casa cor-de-rosa. Os desejos do meu coração fluía, por mais
Porque naquela época não existia desejos insanos, porque era tudo movido pelo coração. Imagina que hoje, se eu falar aqui para vocês agora, eu sem nenhum dinheiro na minha conta, vamos dar um exemplo. E aí vem um desejo no meu coração. Sabe aquele desejo que você sente e que te emociona e que você tem a certeza que é para você propagar, para você externalizar aquilo que você está sentindo, para contribuir com o planeta. E aí vem um desejo, eu quero fazer um lindo trabalho com os ribeirinhos do Amazonas. E aí você não tem aquele dinheiro na conta para fazer isso, você não sabe nem como você vai fazer. Não vou falar nem de dinheiro, você não tem nem noção do que você vai fazer, mas você tem aquele desejo no seu coração. Só que não vem medo, não vem dúvida. As coisas fluem. Acontece. Quando a gente vibra essa certeza no coração, quando a gente vibra esse amor no coração. E eu não estou romantizando porque isso acontece na minha vida. Eu estou contando experiência minha. Eu sou o meu laboratório de humano aqui na Terra. E eu posso falar para vocês aqui com propriedade que isso acontece. Se eu falar para vocês o que eu estou criando com os desejos do meu coração, às vezes vem a Tatiana Lopes de Oliveira, olha para mim assim e fala assim, minha filha, você tá que tá, hein? Aí ela vem, como que você vai fazer isso? Eu só faço assim, ó. Pega na minha mão e só vamos. Vamos no amor, porque eu acredito nesse fluxo divino. E é nesse fluxo que nós estamos sendo convidados toda hora, cada dia, para vivenciarmos. É por isso que a nossa alma está berrando, o nosso corpo está gritando, os nossos cenários de vida, as experiências de vida. Por isso que a gente está sentindo a necessidade de cada vez mais ser observadores de cada pedacinho nosso. Vamos. Naqueles dias gloriosos, antes da queda da consciência, o mundo não era tão denso quanto hoje. Quase todos podiam elevar e baixar à vontade suas vibrações entre as frequências de terceira e da quinta dimensão, em função da atividade desejada. Quando você voava comigo pelos céus da Terra-mãe, podíamos elevar nossas frequências para o quinto nível, nos tornando muito leves. E assim, não havia perigo de cair, pois tínhamos o total controle dos nossos corpos. Com a densidade atual dos corpos humanos, voar através do céu, nas asas de um dragão, seria não só perigoso, mas também impossível. No nosso tempo, voar, teletransportar, levitar, eram conhecimentos comuns e naturais para todos. Nem sequer considerávamos a vida sem essas habilidades, que eram vistas como parte da nossa natureza divina e um direito de nascença para ser desfrutado por toda a eternidade. Quando os dragões partiram para outras dimensões, a humanidade perdeu grande parte da sua capacidade de experimentar a vida com facilidade e graça. O que então era natural? Hoje seria considerado mágico, e a graça com que as pessoas viviam diminuiu gradativamente, até se tornar uma pálida lembrança. Suas antigas memórias estão veladas sobre uma espessa cortina de medo e esquecimento. Suas antigas memórias estão sendo veladas sobre uma espessa cortina de medo e esquecimento. Hoje, você anseia por redescobrir o caminho para manifestar a magia em sua vida, como fazia naqueles tempos.
o que escolhem abraçar a completa iluminação e autorrealização através da ascensão nessa vida. Reencontrarão esses dons. A magia que uma vez você experimentou retornará em medida ainda maior, pois foi privada dessas habilidades por tempo. Querida, a humanidade nunca mais dará por certos esses dons e os usará mal, como fez no passado. A compreensão que alcançaram através das muitas vidas, ao experimentarem a desconexão da natureza divina, os manterá no caminho de agora em diante. As vidas do sofrimento e da luta reforçaram esses entendimentos de um modo que os simples ensinamentos não poderiam fazer. A experiência é, afinal, a melhor professora. Posso ler seus pensamentos e sua mente acelerada, desejando saber o que pode fazer ou onde ir, para que eu me materialize fisicamente à sua frente. Sinto a sua excitação. Pelo menos você não tem medo, e isso me agrada. Bem-amada, o tempo ainda não é apropriado, mas espero que o seja no futuro próximo. Eu terei a oportunidade e a permissão para me mostrar de forma tangível. Então você poderá me ver e reconhecer como sua visão física. Nesse tempo, fiz minha morada nas alturas do lado sul do majestoso Monte Shasta. E é uma área calma, aonde posso viver sem perturbações. Como não sou visível para ninguém, tudo é muito agradável. Na verdade, vivo agora bem perto da área aonde, na época da Lemúria, apreciava passar o meu tempo livre. A aparência da quarta dimensão da montanha é de um lugar de beleza e conforto primoroso. Algum dia, quando a sua visão interior estiver mais aberta, você verá e apreciará tudo isso. Viverá em 2 mundos e depois em 3 e até em muito mais. Aurélia, por que os dragões tiveram que sair desse planeta? O que realmente aconteceu? Antaros, como os dragões, possuímos pleno domínio do reino elemental. Significa que estamos perfeitamente à vontade, quer estejamos no ar, ou na terra, ou sobre as águas, ou envoltos pelo fogo. Se olhar a história da Terra, perceberá que quase todas as culturas fazem referências aos dragões, pelo menos em fábulas e na mitologia. Desejo permanecer humilde aqui, mas devo apresentar os fatos. A beleza, o poder e a majestade dos dragões eram tais que muitos humanos, desviados de sua conexão com o amor e a fonte divina, tornaram-se invejosos dos nossos poderes e decidiram nos colocar sob o domínio do seu espírito arrogante. Muitos pensaram que poderiam nos possuir, controlar e usar de forma que quiserem. Naquela época, poucos seres na Terra podiam combinar a inteligência, a compaixão, a força e a beleza dos dragões. Talvez apenas o belo e gentil unicórnio. Os dragões são grandes amantes da liberdade, tendo alcançado um elevado nível de maestria espiritual. De nenhum modo nós permitiríamos sermos escravizados e submetidos à vontade de um humano primitivo. Sim, eu disse primitivo, pois é assim que nós os víamos. Como os dragões eram mestres dos elementos, acreditava-se que possuíamos um certo tipo de magia e que poderia ser transferida para outros da noite para o dia. Os humanos e os dragões tornaram-se adversários, depois de centenas de milhares de anos de amor e cooperação mútua. Evidentemente, não foram todos os humanos que se envolveram nisso. E você, amada, procurou com todas as suas forças proteger os dragões. Era uma das pessoas que secretamente fornecia comida,
abrigo e refúgio para muitos de nós. Os dragões eram vegetarianos, ao contrário da crença mitológica popular. Em troca do refúgio, oferecíamos aliança e proteção aos nossos benfeitores e companheiros. Como a influente posição que você tinha na época, fez tudo o que você pôde para impedir o massacre e a escravidão dos dragões, mas não conseguiu anular a ignorância das pessoas ou interferir em seu livre-arbítrio. Lembro-me de quanto sofrimento isso lhe causou na época e por muito tempo mais. Em algum momento, os humanos decidiram que a magia dos dragões, que emanavam do nosso sangue, pois tínhamos muita força e longevidade. Então, a caçada começou. Os adversários se tornaram verdadeiramente inimigos. A raça humana se esforçou para matar todos os dragões que pudesse encontrar. Muitos de nós pereceram, enquanto os outros buscavam refúgio onde puderam, principalmente em regiões remotas do mundo. E essa tentativa de nos escondermos dos caçadores contribuiu para a nossa imagem de criaturas solitárias. Ao contrário dos seres sociáveis que éramos, as temperaturas extremas das novas moradias mudaram a cor e a aparência da nossa pele. E, finalmente, os dragões que sobreviveram foram convidados pela hierarquia espiritual galáctica da época a serem transportados para Pleiades. Foi quando preferi sair da Terra, em busca de um lar mais amigável, e muitos outros dragões escolheram ir para Pleiades, enquanto outros foram para outros planetas de acolhimento. Originalmente, os dragões eram de cor cinza esverdeada, com uma pele de textura semelhante à do elefante. A capacidade de controlar os elementos nos permitiu desenvolver uma pele escamada, como a dos répteis, como você tem visto nas ilustrações. A cor da pele se associou à área geográfica da nossa nova moradia, e não era incomum ouvir que um dragão azul, verde ou mesmo vermelho tinha sido avistado. Esses foram os momentos mais tristes da nossa existência. Os dragões mantinham a distância da população humana, já que não podiam mais confiar nela. Nosso vasto número finalmente diminuiu para alguns poucos e preciosos representantes da espécie. Sempre que sucede uma grande perda como essa em um mundo, isso é sentido em todos os reinos, e esta perda não foi uma exceção, mas os seres humanos perceberam tarde demais o seu erro. Há muitos lugares aonde se cruzam as linhas da lei da Terra, e alguns deles permitem a conexão de um mundo com o outro. Você talvez tenha ouvido certas expressões que se referem a erguer os véus ou névoas. E em certos lugares e em certos momentos é possível fazer exatamente isso, literalmente passando para um outro mundo, ou um mundo paralelo. A maioria dos dragões que não deixou o planeta se dirigiu para essas portas e agora vive em paz na Terra, mas em outro plano ou dimensões invisíveis para a terceira dimensão. Aqui eu quero deixar a experiência também de quando eu fui para essa conexão no Monte Shasta, não só no Monte Shasta, mas em vários outros lugares, né? Mas eu aprendi lá. Foi lá que eu consegui startar essa integração de tudo que nós somos, né? De amor. Peguei todas aquelas energias maravilhosas, senti dentro de mim, integrei tudo. Quando eu integrei esse amor que reverberava na minha pele, né, nas minhas células, na minha respiração, no meu coração, e eu comecei a decretar que eu era amor em voz alta, eu realmente consegui olhar aquele lugar com outros olhos, foram outros sentidos. Então, eu tenho certeza, né, eu tenho essa convicção no meu coração que sim, eu consegui ir para outras dimensões ali na consciência, com os olhinhos abertos, sentindo o cheirinho, né, ouvindo, tendo essa conexão.
E isso foi possível através da minha escolha, de escolher ser o amor, né? Vamos lá. Aqueles que optaram por viver em cavernas remotas, grutas e poços, e aguardam pacientemente que a humanidade desperte para a verdade de que todos os seres e todas as espécies são parte de uma grande fraternidade, uma espécie que não é mais importante do que a outra. Enquanto isso, suas energias são muito curadoras para o planeta, pois são bastante equilibradas no plano elemental. Felizmente, para eles, todos os avistamentos de dragões são encarados como descrença. E nesse momento, muitos dragões voltaram para ajudar este mundo e a humanidade a recuperar o equilíbrio com os elementos. Sem esse apoio, a Terra e a humanidade não poderiam efetuar as mudanças necessárias para passar às dimensões superiores, sem causar grandes distúrbios às forças elementais planetárias. Naturalmente, muitos de nós estamos no plano físico, porém somos invisíveis para a sua visão, pois vibramos na frequência do reino de luz da quinta dimensão. E dessa forma, podemos fazer o nosso trabalho em paz, sem sermos perturbados pelos humanos. Sabemos que a maioria absoluta das pessoas do planeta sentiria muito medo se de repente aparecêssemos, especialmente em grandes números, e mais uma vez seríamos caçados. Nós também sabemos que chegará o tempo, não muito distante, em que os humanos se reconectarão com vários aspectos de sua natureza divina. E eles, mais uma vez, perceberão todos os seres sensíveis como aspectos iguais à criação. Então nos tornaremos visíveis, novamente, enquanto o amor e a verdadeira fraternidade reinarão entre todos aqueles que viverem aqui. Vocês já perceberam que nós realmente estamos já passando por um outro step de compreensão? Várias barreiras foram quebradas já por nós. Nós compreendemos mais esse outro lado do véu e estamos cada vez mais se adentrando a ele. Mas se adentrar que eu falo não é só na compreensão analítica, mas é no sentir e no viver mesmo. E está sendo muito perceptível, a gente vê em todos os lugares pontos estratégicos de energias que te impulsionam para esse outro lado. Não vou me adentrar aqui especificamente, mas eu tenho visto isso em pontos assim aonde nós temíamos muito, governo, instituições, escolas. Pelo menos eu tô tendo esse acesso aqui, né? Não vamos generalizar, tá bom? Para não gerar polêmica. Mas no meu coração, eu asseguro a vocês que eu tô tendo essa percepção. Então, vamos nos preparar porque muitas coisas vão acontecer e de forma muito rápida. Nós vamos ver muitas coisas acontecendo onde na mente analítica é impossível. Na mente analítica é impossível ver um unicórnio andando na rua. Entende? Então é isso. Aurélia. Em meu coração anseio profundamente pelo momento em que a Terra se tornará um planeta pacífico novamente. Desejo experimentar o amor e a verdadeira fraternidade como todos os seres sensíveis, como uma forma natural de viver. Desejo ver o fim do sofrimento humano e do abuso animal. Estou triste pelos milhões e milhões de animais agredidos e abandonados pelos humanos invisíveis em todo o planeta. Isso traz muita dor ao meu coração. Antares, conheço seu amor e conheço seu coração.
também sei o quanto você ama todos os seres sensíveis, todos os animais, os seres da natureza e dos reinos elementais. Também sei que não terá medo quando puder me ver, porque o seu coração está aberto. E é por isso que vou mostrar-me a você logo que abra um pouco mais a sua visão interior. Embora eu esteja em uma frequência mais alta, quando me avistar, estarei muito físico, e você perceberá assim. Diminuirei minha vibração o suficiente para que me veja com clareza, e espero para que possa me tocar. Aurélia, conheço um lugar especial aonde sinto que posso vê-lo ao sair para passear. É um lugar seguro para nos encontrarmos, pois ninguém mais nos veria. O que acha? Antares, sim, leio a sua mente e conheço o lugar onde vai com frequência. De vez em quando acompanhei você, especialmente quando estava sozinha. Desculpa. Embora não tivesse consciência da minha presença, enviei-lhe amor e proteção. Você notou que muitas vezes adormeceu no chão quando esteve lá. Aurélia, sim. Antares, é a magia, amada. Enquanto você descansa e dorme, seu espírito deixa o corpo e nós temos uma conversa consciente nos planos etéreos. A Dama e a Namar também se juntam a nós frequentemente e todos trabalhamos nos campos de energia do seu corpo físico enquanto está dormindo. Aurélia, eu sei que geralmente me sinto bem depois de adormecer lá. Eu estou ciente de que a Dama e a Namar têm caminhado comigo na floresta, mas não sabia que você também estava presente. Então você os conhece bem. Antares, claro. A Dama e a Namar foram meus membros de sua família no Templo da Lemúria, e eles também eram meus amigos próximos. Eu protegia todos vocês, incluindo seus filhos. Aurélia, você foi até Telos, no interior da montanha, ou a Dama e a Namar se encontraram com você no exterior? Antares, bem, as duas coisas. Quando voltei para a região, há cerca de um ano, estabeleci uma comunicação telepática com a Dama, e ele saiu com a Namar e alguns outros para me saudarem e acolherem. Evidentemente, isso aconteceu no nível da quinta dimensão, em nossos corpos de luz. Nós também nos encontramos nas Pleiades, de tempos em tempos. A Dama vai lá com bastante frequência. Ele sabia que eu retornaria e enquanto eu ainda estava nas Pleiades, me contou que você tinha voltado para a montanha. Diz que estava trabalhando mais conscientemente com você. Gente, desculpa. Porque eu sinto essa energia, sabe? E essa energia me dá força para continuar esse trabalho. Desculpa. Também fui convidada a visitar o interior da montanha, o que eu fiz. Sou bastante alto em comparação aos humanos, ainda que os intraterrenos da montanha sejam muito mais altos do que vocês da superfície. Há lugares no interior que são especialmente projetados para receber seres de luz como eu. Muitos dos dragões que retornaram se encontraram com os lemurianos e os membros de algumas outras civilizações subterrâneas. Foi muito emocionante para todos nós recebermos uma acolhida tão sincera e calorosa. Temos um excelente relacionamento com os lemurianos. Você sabe, nem todos os irmãos de luz vindo do espaço têm forma humana, e os seres da Terra interior estão familiarizados com tudo isso. Os irmãos espaciais têm todos os tipos de aparência, formas, cores.
Alguns têm corpos semelhantes a insetos e muitos têm corpos sobre os quais você não tem nenhuma referência, mesmo em suas fantasias mais loucas, e isso é real. Eu fui para uma experiência com os nativos e lá nós consagramos a ayahuasca, viu, Claudinho? E lá nós nos deparamos com seres, né, de outras dimensões, seres espaciais, como eles estão falando aqui, né? Mas seres de outras dimensões. Nós temos aqui uma infinidade de dimensões, uma infinidade de irmãos, uma infinidade de consciências, né? E nós nos deparamos, né? Os índios falaram, nossa, nós vimos seres assim, gigantes, muito grandes, né? E pareciam como uma lula. E era muito interessante, porque eu também vi a mesma questão, assim, a mesma imagem. Eu tinha visto esses mesmos que eles falaram, quando eu estava em projeção astral, dormindo em casa, lá em Telos, olha aí, em Telos, lá em Shasta. E eu tive esse acesso. Eles estavam me ensinando, inclusive, a sentir uma energia de uma sabedoria tão forte que ela era quase uma inteligência artificial, sabe? Ela não... Era uma emoção mesclada com inteligência. Eu não vou saber expressar isso para vocês em palavras, tá? Talvez um dia eu consiga. Mas eles me mostraram algo assim, que hoje está me apoiando, esse tipo de energia está apoiando o meu trabalho hoje, né? Essa minha consciência. Então, vamos continuar. Aurélia, estou ciente disso. Li algumas coisas a respeito. Acredito que eu não teria medo de encontrar na rua um ser de luz com a aparência de um inseto, mas devo admitir que não estou completamente certa disso. Conheci uma mulher alguns anos atrás que disse ter encontrado uma vez com um ser estelar de cerca de 4 metros de altura, o qual tinha um corpo parecido com um inseto conhecido como louva-a-Deus. Ela ponderou que deveria ter tido medo dessa situação, mas que a vibração de amor que emanava dele era tão intensa que não havia nenhum motivo para temor. Parece que ela teve uma conexão multidimensional com esse ser, talvez como parte da sua família, das almas, embora ela não tenha dito. E nós podemos fazer isso também, né? Quando nós entramos nessa conexão com os nossos irmãos, em uma meditação dentro de você, quando você vai se conhecer, quando você pede uma abertura para ti, quando você quer se observar, explorar dentro de você, você recebe automaticamente essa conexão, você não precisa ser médium, enfim, todo mundo é médium, né? Mas você não precisa ser aquela pessoa, né, ultra médium, ostensivo. Todo mundo sente hoje, as crianças sentem, todo mundo sente. A minha mãe, super ultra mega católica, ali com o tercinho dela, ela sentiu uma energia. Eu tinha acabado de acordar e ela me deu vontade de colocar uma frequência. E a minha mãe, que não tem a noção do que é isso, ela entrou no quarto, olhou para a janela e falou assim: eu tô vendo uma luz. Eu tô vendo uma luz. E ela deitou do lado da minha cama. Eu estava operada, ela deitou em posição fetal, parecia um bebê. E dormiu. Dormiu. Minha mãe é hiper ultra mega racional. Ela, com certeza, ela vai ver aqui. E ela vai falar. Foi a coisa mais linda do mundo. Então a gente se conecta, as pedras se conectam, tá? A pedra se conecta mais do que a gente, né? Quando tá na hipnose. Bom, Antaros, isso ainda não está decidido. Pretendo permanecer aqui pelo menos durante o período da transição do planeta, que levará cerca de 200 anos. Mas é possível que eu permaneça por muito mais tempo depois disso, continuando o meu serviço à vida nesse planeta. Aurélia, uma amiga claravidente me disse... me disse outro dia
De vez em quando, vê um enorme dragão azul voando elegantemente em alta velocidade no céu ao redor da montanha. O arcanjo Rafael lhe disse que era o dragão de Aurélia. Eu suponho que seja você, rindo. Eu, Antaros, de fato sou eu. Também a conheço e sei que vocês são amigas, e é por isso que eu me mostro para ela de vez em quando. Enquanto voo dos céus dessa maravilhosa região, estou feliz que ela tenha sido capaz de confiar na minha presença para você. Quando a sua visão interna se abrir um pouco mais, você verá muitas coisas no céu ao seu redor da montanha. Eu sou apenas uma das muitas atrações que será capaz de perceber. Isso será muito interessante e maravilhoso. Sua presença, eu sou. Coloca a mão no coração de vocês. A sua presença, eu sou. A sua presença do eu sou. Ainda hesita em abrir a sua visão interna neste momento. Eu peço que essa energia maravilhosa que nós estamos sentindo aqui nesse momento possa introduzir essa reprogramação de uma forma bem profunda e consciente de que nós somos o eu sou, o eu sou, o eu sou em todos os processos da minha experiência humana. Existe a preocupação de que você fique tão fascinada com o seu novo brinquedo que isso possa comprometer a sua missão. Você tem o anseio de desfrutar das outras dimensões, e uma vez que isso se abra para você, talvez queira gastar todo o tempo experimentando a sua nova e magnificente percepção, e perca o interesse nas coisas do cotidiano em sua missão. Minha amiga também está muito entusiasmada com a ideia de encontrá-lo fisicamente. Eu contei a ela o que sei sobre você. Decidimos que um dia, quando caminhamos juntas numa floresta, em meu lugar especial, ao virar a última curva antes da clareira, seremos surpreendidas por você deitado calmamente na grama, esperando a nossa reação e rindo em seu coração. Antaros, realmente, você pensa que compreendeu tudo. Eu sou um dragão e não estou limitando a nenhuma forma ou aparência. Aviso que poderia surpreendê-la de outras maneiras também. Por exemplo, no lugar aonde você costuma ir, na esperança de ver os unicórnios. Deixe-me dizer-lhe que os unicórnios sabem que você quer vê-los, e eu não ficaria surpreso se eles aparecessem antes do que você pensa. Você disse que muitos dragões voltaram. Eles prestaram o mesmo serviço à Terra e à humanidade, como na época da Lemúria. Ou farão outra coisa? Antaros. As coisas mudaram no planeta nos últimos 100.000 anos, e em breve mudarão novamente de maneira drástica. Não podemos voltar atrás. E como tudo muda constantemente, nada permanece igual e durante longos períodos no tempo. Nosso serviço à vida será diferente dessa vez e será apropriado para o atual nível de evolução. Não há como ser o mesmo. Percebo que por algum tempo o nosso serviço será auxiliar a sua Mãe Terra e a humanidade a reequilibrarem os 4 elementos principais em seu interior. Reequilibrarem os 4 elementos principais em seu interior. E depois ensinar sobre muitos outros elementos que precisam ser dominados. À medida que cada pessoa adquire maior maestria com os elementos, também ajuda a Terra a se estabilizar. Nada está separado.
Tudo deve trabalhar em conjunto para alcançar a perfeita harmonia em seu mundo. Como raça, vocês foram bastante destrutivos em suas considerações para com o planeta. E a mãe que está hospedando a sua evolução, a mãe Terra que está hospedando a sua evolução, o mundo está se aproximando de um momento de grande mudança. E é essencial que todos os elementos estejam em equilíbrio para sua passagem segura. Nosso serviço ao planeta e à humanidade se manifestará de forma mais evoluída, com maior unidade, amor e compreensão, em todos os aspectos da vida. O objetivo é viver e trabalhar junto em harmonia total. Deixo-a agora com esses pensamentos e desejo-lhe boa noite. Vou encontrá-la durante seu sonho. Chame sempre que precisar de ajuda. Saiba que nunca estou longe de você e estou sempre pronto para ajudá-lo como fiz no passado. Aurélia, obrigada, meu querido amigo, pelo seu amor e pelo seu retorno. Sabe que você está por perto me dá mais conforto. E eu o amo. E é com essa leitura magnífica que nós podemos sentir no nosso coração, na nossa vibração, no magnetismo desse nosso ambiente do agora, todas as energias que nos amparam aqui, nessa experiência de expansão, tendo Mãe Gaia como um órgão, como uma mãe, planeta Terra, vivo, que nos acolhe com muito amor, trazendo todos os ensinamentos orgânicos da Terra, de como podemos manifestar todas essas energias que recebemos. Vamos falar de uma forma padrão do alto, mas que reflete dentro, e da Terra, que também reflete dentro. Que nós possamos trazer essa fusão, a fusão da consciência lúcida, livre, inteligente, forte, para interpretar todas as nossas memórias e introduzir essa reprogramação de todas essas energias divinas nesse corpo humano. E que lembremos que nesse impulso desta missão que nós temos conosco, reverbera para todo o planeta, para todo o planeta. A nossa missão não está fora, está dentro. A nossa missão está com os nossos amigos, com a nossa família, com a nossa casa, com o nosso trabalho, com o nosso coração, com o nosso corpo. A nossa missão é só realmente exercitar a olhar tudo isso com muito amor e liberdade. Quando falamos em liberdade e amor, não significa ser um ser totalmente passivo, mas ser um ser compreensivo na observação da desprogramação e a reprogramação de dados, aonde você se percebe como um ser
extremamente sábio, extremamente inteligente no sentido vibracional. Não é a mente analítica. É o fluir vibracional. É o fluir vibracional. Que possamos receber esta energia que magnetiza o nosso sentir. Levo estejam todos em muita paz. A paz que envolve todos os seus sentidos. Não apenas nos mentais, mas em todos os seus sentidos humanos. A ponto de sentirem a leveza em cada mínima experiência da sua vida. Trazemos esse apoio amplificador, mas vocês precisam acessar a sua vontade, o seu desejo. Eu, como energia vibracional, digo a vocês: eu vivo dentro de vocês. Eu vivo dentro de vocês. Eu sou vivo. Eu sou vibração. E eu vibro entre várias camadas vibracionais existentes em você. E amplifico aqui agora esse sentir, para que possamos voar juntos, na observação de sermos humanos na Terra. Gratidão. Agradeço a todos pelo trabalho de hoje. Agradeço pela sintonia, agradeço por estarmos sim conectados a essa energia. E vamos utilizar essa sensação, esta vibração nas nossas lembranças do dia a dia, das nossas experiências. Antramayesa Sadrayesonaya Namaha Nasidaya. Gratidão. Eu amo vocês, tá?
Muito obrigada pela parceria. Muito obrigada por vocês estarem aqui. É muito importante para mim. Eu me nutro, eu sei que eu me nutro, mas ver vocês aqui comigo é impagável. Ver cada rostinho, cada coração, cada personagem incrível que eu criei para ter aqui perto de mim. Muito obrigada. Cada um com a sua missão, cada um dentro da sua nave, com a sua experiência, que é magnífica. Todas as experiências são incríveis. Eu honro todos vocês, assim como eu honro a mim. Gratidão.